Depois dessas coisas, João está se referindo àquelas que aconteceram no 17 e 18, tá? Do Apocalipse. Ouvi, prestem bastante atenção, porque ouvi vai se repetir pelo menos 2 vezes aqui. Ouvi, depois vi. Ouvi no céu uma forte voz como de uma imensa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois seus juízos são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram: Aleluia! A fumaça que sai dela sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Do trono saía uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como o som de muitas águas e fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, já reina. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho branco, ou de linho fino, melhor dizendo, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: Escreve: Bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Lancei-me então a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos lá. Então, seguindo aqui o nosso cronograma, a gente vai estudar o capítulo 19, que acabamos de fazer a leitura. O que a gente vai ver no 19 de maneira panorâmica, de maneira geral? A gente vê o juízo de Deus contra toda forma de mal, de corrupção. A gente vê as 2 grandes ceias, a primeira chamada as bodas do Cordeiro, a segunda o grande banquete de Deus, ou a grande ceia de Deus, que são 2 eventos distintos. O primeiro, a noiva, que é a igreja, se reúne com o noivo para as bodas. No segundo, que é a ceia de Deus, Deus reúne todos aqueles que se mantiveram infiéis, se lutaram contra a igreja, para julgá-los. A gente vai ler isso daqui a pouco. Vemos também no capítulo 19 o fim, o julgamento da besta, do falso profeta e de todos aqueles que adoraram a imagem da besta e também que tinham o seu nome, tá? Por fim, como Deus vai retomar o controle absoluto sobre o mundo, tá? Aqui a gente tem uma divergência, pelo menos eu e o Kelson temos uma divergência no quesito milênio. O Kelson é milenista, para ele o milênio é simbólico, para ele Cristo já reina. Eu não discordo, Cristo já reina, mas o que a Bíblia fala é que Cristo reinará de maneira plena e total. E há muitas profecias no Antigo Testamento que só fazem sentido se houver um reino de fato físico de Jesus e não simbólico, porque fala de um momento em que toda a natureza criada será transformada. Nós não vemos isso, pelo contrário, vemos um aumento não só da incredulidade no mundo, mas um agressivo aumento da violência em todas as suas formas em vários lugares do mundo, tá? Por isso, nossa divergência, ele é amilenista, eu sou pré-milenista histórico, haverá um milênio literal, mas não literal no sentido de 1000 anos, como a gente costuma pensar, especialmente o dispensacionalismo, a Assembleia de Deus prega que serão 1000 anos assim. O meu esquema, que é o pré-milenismo histórico, vê que será um grande período de tempo, mas não se atenta ao número, porque 1000 em Apocalipse, como 7 e 10, são simbólicos, tá? Então será um grande tempo em que nós estaremos com o Senhor, até que se complete o tempo, e aí a gente entra no estado eterno, que aí não haverá mais maldade, não haverá mais corrupção,
Porque se a gente ler a Bíblia corretamente, se vocês lerem, especialmente Apocalipse 20, que é o que fala sobre o milênio, lá haverá morte. O diabo é solto para tentar as nações, e solto não porque ele está preso em correntes, ele está limitado, ele só pode agir agora até onde Deus permite. Mas quando chegar o tempo do fim, propriamente dito, a gente está no fim, mas haverá um pico do fim, o diabo vai ter uma liberdade maior do que ele já tem para tentar as nações. A gente tem que lembrar que o anticristo precisa se instalar no momento de caos. Então, quando que o anticristo surge? Quando o mundo estiver enfrentando um colapso global, político, educacional do mundo. Então surge essa figura que vai surgir como uma espécie de coringa. Eu tenho um plano. Vai ser tão imperceptível para os filhos das trevas que quando o governo do anticristo estiver implantado no mundo, eles não vão perceber. Mas Paulo diz, para nós que estamos na luz, quando ele aparecer a gente vai desconfiar, vai saber que é o governo do anticristo. O que eu penso? Em termos políticos, o governo do anticristo é uma espécie de globalismo. Vai ser um governo no mundo todo. Ele vai dominar as áreas mais influentes do mundo, que é a política, a economia, a educação. Tudo isso vai estar sob o governo dele. E não é uma máquina, porque Apocalipse diz que o número é humano. 666, número de homem, portanto ele não vai ser uma máquina, nem um sistema, mas ele vai dominar todo o sistema do mundo, impondo uma forma única de pensar, de agir, de tudo aquilo que faça de alguma forma as pessoas esquecerem de Deus. Porque o anticristo não é só aquele que vai contra Cristo, mas aquele que se coloca no lugar de Cristo, tá? Então a gente vai ter esse momento em que teremos um governo único, uma religião única, um pensamento único. Tudo isso é uma maneira astuta e perspicaz do mundo ir se infiltrando de maneira devagarinho em todas as áreas que a igreja há muito tempo domina, como família, educação e etc. Então, o anticristo surge nesse cenário de uma crise global, de uma crise política mundial. Quando ele se instalar, quando ele estiver lá, então a gente vai perceber que aí Jesus diz, quem lê entenda, o fim chegou. E a gente entra no que a gente chama de grande tribulação, que vai ser um período aí, que foi abreviado, porque Jesus disse, se não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Então vai ser um período intenso de conflito em que a igreja, para mim, que sou tribulacionista. Para quem é pré-tribulacionista, a igreja não passa pela grande tribulação. Eu não sou pré-tribulacionista, a igreja vai passar pela grande tribulação, não só vai, como ela está sendo preparada para ela. Agora, quando a gente vê Deus julgando Deus não vai julgar a igreja. Deus tem um tratamento diferenciado para a igreja. Por quê? Porque a ira de Deus não é contra a igreja, a ira de Deus é contra o ímpio. Paulo já diz isso lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Do céu se manifesta toda a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Então a igreja é poupada da ira de Deus que cai sobre o mundo, mas não é poupada da tribulação. O que é a tribulação? Ou seja, os ímpios vindo contra a igreja. Que já acontece em muitos lugares do mundo, a igreja é perseguida. Camboja, Vietnã, Colômbia, pertinho de nós aqui, Coreia do Norte, China, a África e muitos países, meu Deus do céu, na África, o evangelho lá você tem que ser crente de verdade, porque a perseguição é terrível. Na tribulação, isso só vai se intensificar, por isso que é uma grande tribulação, nesse sentido. Para aqueles que são pós-tribulacionistas, né? Como eu sou pós-tribulacionista, a igreja vai ser, no final, quando os juízos de Deus caírem e Deus terminar de julgar o mundo, Jesus vem e leva a igreja para as bodas, que é esse evento que a gente vai ver agora, que Cristo vai estar com a igreja. Nesse momento, começa a última batalha chamada de Armagedon, que é o conflito final do mal, do bem, do mal contra uma guerra que já tem um lado que vence, que é o lado da igreja. Cristo reinando, volta para destruir o anticristo, falso profeta, com o sopro da sua boca.
que é uma imagem simbólica para dizer que ele não vai dar nenhuma resistência, porque Deus é muito mais poderoso do que ele. E aí começa o que a gente chama de estado eterno, onde não haverá mais pecado, não haverá diabo, porque o diabo já foi julgado, não haverá mais falso profeta, que já foi julgado, e não haverá mais nenhum tipo de enganação, porque agora a gente vai estar no estado perfeito, como Adão estava no princípio. Então esse momento vai ser recriado, será uma nova criação. Pedro vai mostrar isso lá no capítulo 3 da sua segunda carta, os céus se desfazendo, o universo entrando em colapso. Alguém me questionou uma vez não sei se foi o Kelso, não lembro agora, mas por que eu acredito que vai ser uma destruição literal, aquilo que Pedro fala? Porque o mundo já está nesse período de catástrofe. O superaquecimento, a poluição aumentando as grandes cidades, a gente já está num estado de degradação terrível do mundo. O mundo, como diz Paulo em Romanos 8, já está agonizando, esperando com expectativa o dia da revelação dos filhos de Deus, que é o dia que Cristo volta, julga o mundo e aí tudo se faz novo. Eu li um cientista, não é cristão, ateu. O que ele fala sobre a Terra é muito mais terrível do que a Bíblia fala, tá? Ou seja, para a perspectiva de quem não crê em Deus, a destruição do mundo é iminente, porque o Sol a cada ano perde potência. O Sol está apagando. O Sol é uma estrela, claro que é uma estrela muito maior que a Terra, mas a perspectiva da ciência é que até 2050 a Terra já não exista por conta da alta temperatura, porque o Sol, com uma camada que nos protege, está cada vez mais fina, as radiações mais fortes. Então a gente vai ter uma alta temperatura, elevando o nível dos mares, gerando catástrofes cada vez maiores, tsunamis em vários lugares do mundo, como aconteceu em Santa Catarina agora, recentemente, e isso, só que numa perspectiva simultânea tão grande que não vai dar tempo de você socorrer o mundo. Então essa é a agonia do mundo, da perspectiva da ciência. A perspectiva da ciência é uma, a perspectiva da Bíblia é outra. Está claro isso? Então a gente caminha aqui para tudo isso que a gente acabou de ler. Isso é só um resumo de tudo que a gente já viu nesses 18 capítulos do Apocalipse, tá? E claro que Apocalipse não foi escrito como uma espécie de mapa do tesouro. A gente vai ler Apocalipse para descobrir o que vai acontecer aqui no mundo. Não foi escrito nisso, e a gente já falou isso bastante, tá? Mas muito do que o Apocalipse fala parece ser uma previsão do que está acontecendo hoje, tá? Embora João não tenha essa pretensão, não tenha tido essa pretensão. Vamos lá. Se a gente fosse resumir Apocalipse, a gente resumiria Apocalipse 19 da seguinte forma: o mal, todo ele, foi derrotado e toda a maldade foi abolida. Porque o que Deus está fazendo em Apocalipse 19 é julgando a fonte do mal, que é chamada de a grande prostituta, que é uma representação simbólica de Roma. Porque Roma era o maior poder à época que João escreveu o Apocalipse. Dominava vários impérios, como Babilônia, Egito, Síria. Todos esses impérios estavam debaixo do maior império que já existiu na Terra, que era Roma. Só que ao mesmo tempo, Roma era um antro de corrupção, idolatria, todo tipo de engano, mentira, prostituição, tudo que é pagão havia em Roma. E não vale lembrar que a visão que Daniel tem, que quando Daniel tem a visão da estátua, os pés da estátua são de ferro, mas misturado com barro, porque o último império que Daniel vê lá em Apocalipse, no seu livro, é Roma. Roma é forte, conquistou todo mundo da sua época, mas ao mesmo tempo é fraco, porque vários casamentos místicos aconteceram e não deram muito certo. E cada vez que não dava certo, Roma caía, perdia um pouco mais do seu domínio. E isso fez com que muitas nações do mundo se revoltassem contra Roma até o seu fim definitivo e total. Então, o que a gente está vendo aqui é Deus punindo os vários pecados que Roma acumulou ao longo dos anos. Não só porque matou crente,
mas porque cometeu diversos atos contra a divindade, isto é, contra o Deus da Bíblia. Especialmente porque Roma impôs o culto ao imperador. César e tantos outros eram cultuados como divindades, como deuses. Lá na igreja de Pérgamo, uma testemunha chamada de Antipas foi morto porque se recusou a adorar o imperador como Deus. E isso não é só uma coisa da época de João, não. Em alguns lugares, o mandatário do país é uma espécie de divindade, né? Se for na Coreia do Norte, o Kim Jong-un, ele é uma espécie de Deus lá, né? Tem um estado, as pessoas reverenciam, não pode tirar foto de costa para ele, para a estátua que ele tem lá, você pode ser preso. Então tem toda uma espécie de culto civil ao Estado, tá? João estava enfrentando isso também junto com seus, aqueles que estavam sob seus cuidados. Wayne Wright, numa obra chamada Comentário de Apocalipse, ele diz o seguinte: a vitória aqui, no capítulo 19, é uma vitória sobre todo o poder pagão que Roma tinha, que Roma representava, que significa uma vitória sobre a própria violência. Roma inventou a pior morte que a gente já viu, chamada de crucificação. Crucificação era uma morte tão terrível que um filósofo chamado Cícero nem mencionava de tão terrível que era. Então os romanos inventaram, levaram a morte em outro patamar. Eles inventaram a crucificação, que era uma morte excruciante, demorada, dolorosa e terrível, que foi aquela que Jesus passou. Como consequência do juízo final de Deus sobre o mal e sua fonte, a grande prostituta, João nos apresenta aí um conjunto de 4 aleluias no capítulo 19. Primeiro aleluia, porque Deus salvou o seu povo, no versículo 19. No capítulo 19, versículo 1, no finalzinho, ó, aleluia, salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus. Lá no verso 3 ele diz, aleluia, a fumaça que sai dela quem? Da grande prostituta, da grande meretriz, sobe pelos séculos dos séculos. Mais uma vez ele repete isso no verso de número, no verso 6, no verso 6, ele faz isso no verso 4, mais uma vez dizendo amém, aleluia, os 4 anciãos e os 4 seres viventes. O que a gente precisa entender aqui? É que a doxologia, palavra bonita para os momentos de louvores da Bíblia, eles estão aqui, digamos assim, muito bem estruturados no livro do Apocalipse, porque João está diante de toda a perseguição em que o povo e as igrejas, para quem João escreve, que são as 7 igrejas, tá? Não nos esqueçamos disso, estão sofrendo, estão sendo perseguidos, tendo a sua liberdade de fé e de crença sendo roubadas pelo império. Então João diz, amém, agora é o momento de nós louvarmos a Deus. Por quê? Porque Deus resolveu salvar o seu povo. Porque Deus agora resolveu intervir na história, e Deus interveio na história para mudar o rumo e o curso da história desse povo que está sofrendo. Porque Apocalipse é um guia para aquelas igrejas, em especial para aqueles crentes daquela época. Estamos falando do primeiro século. E o capítulo 19 de Apocalipse começa com um anúncio de salvação. Se a gente observar aqui, João ouve, e João está no céu, ouve o que vem a seguir, que é um anúncio de salvação. Ou seja, Deus começa a responder às orações dos santos, lá no capítulo 6 de Apocalipse. Quando ele tem aquela visão, um anjo está carregando uma salva, um incenso, que são as orações, que é as orações dos santos. Em resposta às orações dos crentes, Deus começa a julgar o mundo, especificamente aquele mundo e este mundo que será julgado, porque Deus agora está intervindo diretamente na história. Estamos aqui no Apocalipse, isto é, na consumação da história, no fim da história, no desencadear, no clímax, no lugar onde o mundo termina. Estamos no final. E não vale aqui lembrar o que a Bíblia diz lá em Isaías 40, que Deus conhece o fim desde o começo. Então Deus já sabe como vai terminar, tá?
Então, esse é um ponto interessante da gente observar. Então, se a gente observar aqui no verso de número 3, olha o que diz no verso 3 assim: outra vez disseram, a fumaça que sai dela quem? Da grande prostituta mencionada aí no versículo 2, que é Roma, tá? Sai pelos séculos do século. O que é essa imagem pelos séculos do século? João está de fato brincando com a nossa imaginação. O que ele quer nos ensinar é que o juízo de Deus contra Roma é definitivo, não tem volta, não tem reversão. O juízo é tão definitivo que Roma, a personificação do mal e da falsa oração, é celebrada por um coro celestial repetido 3 vezes. Então o que acontece aqui, se aleluia, amém, aleluia, é em resposta ao juízo de Deus contra aquela que matava o povo de Deus, que é Roma. Então aqui o mal está sendo punido na sua mais pura acepção. Deus está julgando, e o seu julgamento, como diz o texto aqui, os seus juízos são verdadeiros e justos. Apocalipse 19 também é uma promessa. Por que é uma promessa? Porque independente do sofrimento que a igreja passa hoje, passou, passa, passará, Deus não deixará impune nenhum daqueles que provocaram o sofrimento da igreja. Que não se esqueçam, a igreja é a noiva do Cordeiro, e o Cordeiro vai surgir com o rosto de leão para defender aqueles que são seus. Apocalipse, ele tem essa imagem de um Deus guerreiro, de um Deus que era o Messias do Antigo Testamento, de um Deus que luta em favor de Israel e que agora está lutando em favor da igreja, que é o povo de Deus. Então Israel deixou de ser o povo de Deus? Não. Mas agora o povo de Deus é a igreja que reúne judeus e cristãos. E quanto a Israel no futuro? Aí Paulo vai nos explicar que Deus tem um tratamento diferenciado para Israel. Romanos capítulo 11. Israel será salvo? No plano de Deus, sim. Romanos 11 diz que os que são de Israel, os verdadeiros israelitas, o remanescente será salvo, porque Deus sempre salvará o remanescente. Como que vai acontecer em detalhes? A Bíblia não dá tantos detalhes assim, mas Deus tem um modo específico que Ele vai trabalhar com Israel no futuro. Israel deixou de ser o povo de Deus? Não. A igreja é o povo de Deus? Sim. Como que essas coisas acontecem? Que detalhes? A Bíblia não dá esses detalhes. Tudo que a gente pode falar é especulação, tá? Mas percebam com vocês que é também um lembrete. Um lembrete é uma promessa para a igreja e para os justos, e um lembrete. Lembrete de quê? Promessa que o mal será julgado, e lembrete que todos aqueles que cometem mal serão punidos. Muitas vezes a nossa justiça falha é feio. Aquele símbolo da justiça com os olhos tapados parece meio contraditório, porque às vezes ela olha para quem tem dinheiro, para quem tem influência, para quem tem amigo, né, poderoso. Então ela às vezes levanta aquela tarjazinha assim, para quem é? Brincadeira, mas parece que é isso mesmo. Só que o juízo de Deus, como está no verso 2 aqui no começo, é verdadeiro e justo. Deus não vai olhar a quem, Deus vai julgar e pronto. Deus diz lá para o juiz de Israel, lá em Levítico, não olha se é pobre e nem é rico, julgue a causa, porque assim você mantém um julgamento justo. Deus fará isso. Aí, ao mesmo tempo que a gente tem esse ambiente, Deus julgando mal, Deus fazendo promessa para que o povo de Deus possa, de alguma maneira, sobreviver e continuar firme, dando testemunho ao Cordeiro de Deus, a gente tem uma outra coisa aqui. João faz um convite a todos os seus, as igrejas, as 7 em especial, e também aquelas ovelhas que estavam sob seus cuidados. Veja o verso 5 do capítulo 19. E do trono saiu uma voz que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos,
e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Isso nos lembra o que está lá no Salmo 100. Você já leu o Salmo 100? Olha o que está aí no Salmo 100. Vamos lá para o Salmo 100. A semelhança do que está no Salmo 100, João conclama as igrejas sobre seus cuidados, seus fiéis a participarem do coro em louvor àquele que está no trono. E aqui é importante a gente observar uma coisa. Quem está no trono, João brinca aqui. Brinca no bom sentido. Porque ele vai dizer, quem está no trono não é César. Mesmo César estando no trono. Quem manda no mundo não é Roma, mesmo Roma mandando no mundo. Quem está no trono é Deus, e quem manda no mundo é Deus. Então, João, ele usa essas imagens para conscientizar os seus fiéis, aqueles para quem ele primeiramente escreve. Vamos lá para o Salmo 100? Chamei o Salmo 100. Diz assim, o Salmo de número 100. Deixa eu ler aqui o Salmo 100. O que João faz é muito parecido com o Salmo de número 100, que é uma série de salmos da Bíblia usado para esse propósito. Esse celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Então aqui há uma expansão, não só quem está no templo, porque o templo era, no Antigo Testamento, um lugar físico em que Deus habitava, por isso que Davi faz várias referências ao templo como lugar da habitação de Deus, só que a gente sabe, pela escrita de Paulo, que Deus não habita em templo, mas o templo no Antigo Testamento era uma representação da presença de Deus entre o seu povo. Agora todos são convidados a louvarem a Deus. Cultuai ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos seu povo, rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças, e de seus atos com louvor. Render-lhe graças e bendizer o seu nome, porque o Senhor é bom, seu amor, ou a sua misericórdia, dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. João faz isso aqui no 19, no verso 5. Ele conclama, ele convida a todos a louvar a Deus. Por quê? Porque no verso seguinte ele vai dizer, ele ouve, olha o que ele ouve. Também ouvi uma voz como de grande multidão, no verso 6, com o som de muitas águas, fortes trovões, que dizia, aleluia, porque o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Então, Henrique, isso não entra em conflito com o que você acabaram de falar, que Deus, de fato, reina. Ele reina. A Bíblia diz que Jesus já reina, mas não reina na sua plenitude, porque a morte não foi destruída ainda. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15 que o último inimigo a ser destruído é a morte. Ela não foi ainda, todos nós ainda podemos morrer. Então Jesus não reina como a Bíblia diz que ele vai reinar. Reina. Na sua plenitude, não. Isso é uma coisa que ainda vai acontecer. Tá bom? Bem, e de novo João ouve e aqui no verso 6, João ouve esse coro celestial, Cristo reina. Por que João está dizendo isso? Porque João conscientiza esse povo de que não é Roma quem está dominando o mundo. Quem domina e quem governa o mundo é Deus. Sua soberania está sobre tudo e sobre todos. Como diz o Salmo 24, do Senhor a terra e todos os que nela habitam. O Senhor é dono de tudo e de todos. O seu poder está sobre todos. É Ele quem domina e é Ele que é soberano. Deus é um Deus todo-poderoso. Então isso é um lembrete para a gente. O Michael Gorman, no seu comentário sobre Apocalipse, ele faz uma coisa interessante. Ele comenta o seguinte: Apocalipse é, portanto, um guia profético, porque tem profecia, pastoral, porque João escreve as igrejas, e visionário, porque João está vislumbrando o futuro, tá? Para que adoremos e sigamos o Cordeiro, um modelo de testemunho fiel contra a religião civil
civil, vale a pena frisar isso aqui, gente. Ó, o que é religião civil? O do imperador, que era a imposição que o Roma mantinha para aqueles para que as pessoas pudessem adorar o imperador como rei, como a divindade. Só que Roma teve um problema, por quê? Porque os cristãos se recusaram a adorar um homem como Deus, e aí houve muita morte no império, tá? Então, ir para a verdadeira adoração do verdadeiro Deus, que não é um homem, que não é César, que não é Nero, mas o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sigamos. Olha comigo aqui, verso 7. Olha o verso 7 aí, na sua Bíblia. Vou ler o verso 7. Aqui a gente tem um outro tema que João introduz, e parece que João faz isso sem dar muitos detalhes. Ele já menciona esse tema. Ele diz assim, ó: alegremos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ele continua: foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Primeira coisa que a gente tem aqui é a reunião da noiva, igreja, com o noivo, Cristo. Isso está claro. Para o quê? Para o casamento. Curioso, porque Jesus começou o seu ministério no casamento. Na narrativa de João, ele começa fazendo um milagre em Caná da Galileia. Ali, Jesus principia o seu ministério. Aqui, há um evento que é Cristo, a igreja se encontrando com Cristo nos ares. Para esse evento que a gente não tem tantos detalhes, mas que Paulo diz: o que não subiu ao coração, o que o ouvido não ouviu, é isso que Deus tem preparado para o seu povo. Que isso? A mente humana não é capaz de especular, a mente humana não é capaz de sondar o que Deus preparou. É algo maravilhoso. Veja, como é que essa noiva está vestida? De linho fino, resplandecente, puro, e ao mesmo tempo João diz que esse linho representa as obras dos santos. Então, primeira coisa, em Apocalipse 17, verso 4, a meretriz aparece com vermelho, toda cheia de ouro, como de fato uma meretriz naquela cultura parecia. Olha o contraste: a noiva está de branco, resplandecente, e ela foi concedida a ela mostrar, ela dar-se para o seu noivo com obras. O contraste é muito claro que João está tentando apresentar aqui entre o mundo, que é Roma, e a igreja. O contraste é claro: Deus vai salvar uma igreja santa, que está distante do mundo. Por isso que lá em Apocalipse a Bíblia diz assim: sai dela, povo meu, do meio de Roma, do meio do mundo, porque o mundo já está condenado. A igreja, porém, está salva. Nós somos santos que estamos no meio daqueles que estão condenados, porque todo aquele que nega Jesus já está condenado, tá? Então, aí João ouve esse sonoro chamado das bodas. Veja, queridos, de novo, isso é uma visão. O mensageiro vem, dá a visão a João. Quando João vê o teor da visão, ele vai adorar o mensageiro. E aí o mensageiro faz a seguinte coisa. Verso 10: então lancei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faças isso, pois sou conservo Deus de teus irmãos. O que é isso, queridos? Duas coisas podem ser levantadas aqui. Primeiro, João, a gente tem aqui uma clara proibição à adoração a anjos. Na igreja de Colossos,
Se você quiser pegar essa referência aí, que é Colossenses 2,18, Paulo havia proibido esse tipo de prática, porque havia uma prática de culto aos anjos, na cultura judaica também, tá? Uma segunda coisa que pode ser é, João está dizendo, o anjo está dizendo para João, ó, você precisa direcionar a sua adoração a quem pode e deve ser adorado de fato e de direito, que é Deus. Muito provavelmente João está dizendo, ó, Deus é digno de adoração, volte-se para Ele, não a mim, porque João confunde aqui o mensageiro. João quer adorar o mensageiro em vez da mensagem, e o mensageiro diz, eu não sou digno de adoração porque eu sou tão servo quanto você, João. Então o anjo recusa receber adoração, ao mesmo tempo que ele direciona a adoração a Jesus, que é o espírito da profecia. E aqui vamos entrar numa polêmica. Se você já teve a oportunidade de pegar alguma revista da igreja adventista, especialmente se você já leu Ellen White, os adventistas dizem que o espírito de profecia é Ellen White, mas Apocalipse está dizendo que o espírito da profecia é Jesus e não a Ellen White. Ora, eu fico com a Bíblia porque diz a verdade, porque João ia adorar um anjo, e é uma outra coisa aqui, não sei se eu vou falar disso aqui, vou falar agora. Porque ao mesmo tempo que o anjo recusa receber a adoração, ele direciona a adoração a quem é digno. Após a recusa do anjo a receber a adoração de João, ele explica que somente Deus é digno de adoração. Ainda nesse cenário, João deixa implícito que Jesus é superior aos anjos e, portanto, digno de ser adorado. Porque os adventistas dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Ora, se Jesus é o arcanjo Miguel, ele continua sendo anjo, porque o arcanjo é uma categoria de anjo, mas é anjo. Mas a Bíblia diz que Jesus é muito superior aos anjos, de modo que, se o anjo não quer ser adorado porque não é digno, Jesus deve ser adorado porque é digno. Vamos lá para Hebreus 6. Hebreus capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, ó. E ao introduzir o primogênito, falando de Jesus aqui, no mundo, outra vez diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E todos os anjos de Deus o adorem. Jesus é não só superior aos anjos, mas digno de toda adoração que anjo nenhum pode receber. Então João faz isso aqui, direciona o foco da adoração para quem recebe, de fato para quem tem direito de recebê-lo, que é Jesus. Por isso a gente canta ao Pai, ao Filho e ao Espírito, porque eles são dignos de receber a adoração. Aí a gente entra um conteúdo sensível para a gente encerrar a nossa, que é uma batalha que João vê. Vá comigo aí para 11, Apocalipse 19, 11, para a gente encerrar esse momento. Apocalipse 19, 11. João de novo vê o céu aberto, só que agora ele vê. Veja que no verso 1 ele ouve, no verso 6 ele ouve, mas agora no 11 ele vê. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome, olha só, e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro.
uma espada afiada saía da boca para ferir com ele as nações. Ele as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobreposto traz escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo em pé no sol, que clamava em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes a carne de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de seus cavaleiros, sim, a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra, seus exércitos reunidos para atacarem o cavaleiro e seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que realizou diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves se fartaram da carne deles. Vamos entender isso aqui para a gente não pensar que isso é canibalismo, viu? Essa palavra, ou essa batalha final, Armagedon, é uma palavra hebraica para Vale do Meguido. Em Israel a gente tem esse vale, tá? Os dispensacionalistas, que são aqueles que entendem Apocalipse literalmente, acreditam que haverá uma batalha física no Vale do Meguido, em Israel. Só que se você for hoje lá, e os irmãos que já foram podem confirmar isso para você, não cabe gente ali. É um lugar pequeno, nem o exército de Israel cabe ali. Ora, se é uma batalha no Vale do Meguido, o Meguido não cabe esse exército, nem os exércitos que estão vindo contra Israel, nem o exército do povo de Deus. Logo, isso aqui não pode ser literal. A batalha já travou-se, já começou. O povo de Deus já está no Armagedon, vivendo essa batalha, que será consumada quando Cristo voltar na sua parousia, no seu retorno, e destruir a besta, falso profeta e condenar o diabo. Tendo isso em mente, João mostra como que Jesus, e aí, não sei se vocês perceberam, que Jesus tem um nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Mas parece uma contradição, porque lá no 16, está escrito assim, ó, no manto sobre a costa está escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você já percebeu essas? Ele diz, Jesus tem um nome, ninguém conhece a não ser Jesus. Mas ao mesmo tempo João diz, o nome que ele tem é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como que a gente lida com isso? Primeiro, muito provavelmente o que João está dizendo aqui, que ele tem um nome que ninguém conhece, é a maneira que, lembremos que João era um judeu. Judeu não pronunciava o nome de Deus em vão, o que significa, eles nunca falavam o nome de Deus revelado a Moisés, o Yahweh, que a gente traduziu a portuguesou para Yahvé. O judeu não pronuncia isso. Em vez de pronunciar Yahvé, eles pronunciavam Hashem. Hashem significa o nome, e foi o nome revelado a Moisés em Êxodo 13:14. Muito provavelmente João está falando dessa maneira judaica de se dirigir a Deus. Muito provavelmente, porque no 16 é revelado o nome. Que nome? Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na coxa, né? Então, a batalha do Messias não será vencida com armas bélicas, isto é, com canhão. A igreja não vai pegar em arma. Nós não somos guerreiros. Nós somos guerreiros do exército de Deus, mas Paulo vai dizer, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Então isso tem que ficar claro, tá? Correndo aqui, João vê, olha só, do lado de lá o exército que vem contra o povo de Deus, do lado daqui o exército do povo de Deus, que é mais numeroso do que aqueles que estão do lado de lá. Isso é interessante porque João vê os exércitos vestidos com roupa branca.
tal descrição que João faz parece nos dizer que aqueles que fazem parte do exército do Messias, do Cordeiro de Deus, são todos os redimidos por meio do sacrifício de Jesus, assim como os seres angelicais, que fazem parte do exército de Deus também. Então, assim que João apresenta esse Messias como um guerreiro, nós vimos isso aqui agora, que tem nas coxas, que tem espada que sai da boca, não é uma espada literal, tá? Uma espada simbólica, mostrando que a palavra de Deus tem esse poder para julgar, porque a Bíblia diz que quando a Nova Jerusalém descer, de lá sairá a lei, ou seja, ela será guia para o mundo, porque o reino de Jesus será um reino em que a verdade, o amor, a justiça andarão de mãos dadas. Então, ele mostra o Messias como aquele que governará e dominará o mundo de maneira absoluta. Vale lembrar o seguinte: se Israel falhou em ser um luzeiro para o mundo em trevas, Cristo será o sol de uma nova era e o guia de um novo tempo, o rei que fará até o mais empedernido coração, até o mais descrente, reconhecer que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus já reina, é verdade, mas não plenamente. E quando a plenitude dos gentios chegar ao fim, no tempo de sofrimento, Cristo virá, se mostrará, levará a sua igreja, com ela retornará para destruir o anticristo falso profeta, e nós adentraremos no gozo eterno de Deus para todo sempre. Essa é a bem-aventurança de todo aquele que confia em Deus. Sobre isso, Isaías 9,6 diz, Isaías 9,7: o seu domínio aumentará, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Salmo 2, versos 7 a 9: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje te gerei, pede e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçará como se fosse um vaso de barro. Finalmente, João passa a tratar na sua visão de todos aqueles que se prostituíram com a grande prostituta, com a grande meretriz. João chama esse momento de a grande ceia de Deus, que a gente pode ver aqui no verso 17 até o 21. No finalzinho do 17 diz assim: ajuntai-vos para a grande ceia de Deus. Apocalipse 19, 17. Veja, isso aqui é irônico, porque não é uma ceia, é um banquete em que, na linguagem de João, a carne de reis, de comandante poderoso será comida. Isso aqui não é literal, tá, irmãos? Isso aqui é um simbolismo para dizer: todos aqueles que se envolveram com a corrupção de Roma, com a prostituição do mundo, serão destruídos. Não sobrará ninguém. Muitas pessoas, em especial céticos e ateus, se questionam se a violência pode ser uma característica de um Deus sumamente bom, como o Deus da Bíblia. Aliás, muitos ateus até usam esse argumento para a sua descrença em Deus. Como Deus bom, mas é um Deus violento. E a gente às vezes tem dificuldade com Deus no Antigo Testamento, que qualquer coisinha Deus mandava matar, porque é Ele que dá a vida. Ele tem toda a legitimidade para tirar a vida, porque Ele é o dono da vida. Então, nada mais perfeito do que um Deus, como o Deus das Escrituras, que tem um direito total sobre a vida, tirar a vida. Ele deu, Ele tira, porque Ele tem direito sobre isso. Quem não tem direito, a não ser o Estado, porque a gente concede o Estado tem poder de polícia para fazer isso, ou seja, numa troca de tiro eventual, o policial pode matar uma pessoa, porque o monopólio da lei foi dado ao Estado. Mas em qualquer outra circunstância, eu não posso tirar a vida de uma pessoa, porque eu não tenho monopólio da vida daquela pessoa. Mas Deus que dá e mantém a nossa vida. Aliás, a gente está aqui por um ato da misericórdia de Deus, porque se Deus tirasse o fôlego de vida, nenhum de nós estaria aqui.
Então esse mesmo Deus que dá, pode tirar legitimamente. E Ele fará isso. Então o Deus das Escrituras não só se ira, bem como vai retribuir a todos os seus inimigos todo o mal que eles praticaram. É o que Paulo vai dizer em Romanos 12:19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas estai no lugar a ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, para encerrar, nesse banquete que Deus orquestrou para todos os infiéis, João vê que a besta e o falso profeta, se você continuar lendo aí o 20, foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, tá? O inferno vai ser lançado no lago de fogo. Veja, o inferno é uma morada temporária. O inferno também vai ser lançado no lago de fogo, porque no milênio, e mais especificamente no estado eterno, não haverá inferno mais, porque todos os rebeldes já foram julgados, já passou o trono branco, já estamos num lugar perfeito, que não há mais pecado e não há a menor possibilidade de pecado, porque Deus vai erradicar isso, tá? Em Apocalipse é dito: ficarão de fora os cães. Apocalipse 22:15. Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, aqueles que adoraram a besta, a sua imagem, e todo que ama e pratica a mentira. O panorama de Apocalipse 19 é que todo infiel, adúltero, incrédulo, terá um fim terrível. Por outro lado, os fiéis, aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, desfrutarão de paz e alegria para todo sempre. Se você não viu, vou refrescar sua memória. That's a folks. Isso é tudo, pessoal.